Eu acho que vai sair na frente aquela empresa que conseguir entender que produzir loucamente não vai ser o sucesso. Ouvir gente, cuidar de gente, ouvir histórias todos os dias e querer que aquele indivíduo fique bem. Mas ouvindo as mulheres nos pronto-socorros e mesmo os pacientes em pronto-socorros, eu falava, as emergências são muito mais psiquiátricas, né? Porque as pessoas têm mente e corpo, elas precisam ser tratadas por inteiro, né? Fala galera, estamos aqui em mais uma gravação do nosso podcast, o ABCcast Caminho da Gestão. Hoje com a minha super amiga, doutora Cíntia Peri, psiquiatra. Não vou dar muito spoiler sobre ela, vou deixar que ela fale sobre a sua biografia, o que ela tem feito na vida dela. Mas antes, vamos tocar nossa vinheta. Roda a vinheta. Doutora Cíntia, muito obrigado por você estar aqui presente, mais um podcast. Vamos falar de um tema que hoje tem permeado o nosso mundo corporativo, o nosso mundo pessoal, mas antes eu quero saber quem é a Cíntia, que momento da sua vida você decidiu entrar para a medicina, para a psiquiatria. Obrigado. Obrigada, Danilo, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Muito bacana ver o quanto você desenvolveu-se enquanto profissional e pessoalmente. É muito orgulho, muito orgulho. Mas contando um pouquinho da minha história, eu começo a pensar em medicina já na minha infância, né? Eu tenho um irmão que é médico, meu irmão mais velho, que tem 17 anos a mais que eu, e tinha um cunhado também médico, e eu adorava ver eles falarem dos casos, e isso me instigou demais. Para ser médico tem que ser um grande curioso, né? Tem que querer ouvir gente, cuidar de gente, ouvir histórias todos os dias e querer que aquele indivíduo fique bem. E assim eu trilhei a minha carreira no sentido de entrar na faculdade de medicina, e eu consegui, e fiz os 6 anos de medicina, sou formada aqui na faculdade de medicina do ABC, onde eu voltei, e sou professora atualmente lá também, da disciplina de psiquiatria. E ao longo do meu curso de medicina, eu fiquei 4 anos tentando ser ginecologista e obstetra, achava que era isso que eu queria fazer, mas ouvindo as mulheres nos pronto-socorros e mesmo os pacientes em pronto-socorros, eu falava, as emergências são muito mais psiquiátricas. E aí eu me interessei pelo tema, comecei a estudar e resolvi que queria ser psiquiatra. Dentro da psiquiatria, eu fui fazer residência na Santa Casa de São Paulo, fiquei por lá por 2 anos, saí de lá, fui fazer meu doutorado na USP, na Universidade de São Paulo, no Instituto de Psiquiatria, o qual também eu concluí com sucesso, com louvor, ainda bem. E aí eu volto num concurso de professora para a faculdade. Hoje eu exerço majoritariamente 3 funções na minha vida profissional. Eu sou médica assistente, eu adoro atender, não conseguiria ficar sem atender os meus pacientes. Então, a minha carga horária maior é de assistência, atendendo o paciente em consultório. Além de atender paciente em consultório, atualmente a nossa clínica faz interconsulta psiquiátrica no hospital, em 2 hospitais aqui da região, o que também é muito interessante no sentido de ver a psiquiatria adentrando os hospitais gerais, né? Faço pesquisa clínica, desde 2015 eu também entrei nesse ramo, que eu falo que quando o bichinho pica, o bichinho da pesquisa clínica pica, a gente não consegue sair mais, porque no fundo quando você diz, tá bom, eu quero fazer pesquisa clínica, você tem que ter 2 visões. Uma será que eu vou conseguir ajudar pessoas de um jeito diferente? Porque é pesquisar novos medicamentos para determinadas patologias. Uhum. E aquela sensação do tipo, putz, já imaginou um dia eu lembrar, nossa, eu fiz parte da história deste remédio. E eu já posso dizer que eu já fiz parte de um remédio que é inovador e que entrou no mercado há 2 anos e que foi muito legal fazer parte dessa pesquisa.
E o outra parte da minha vida é a parte acadêmica, em que eu dou aula tanto para alunos, graduandos em medicina, quanto pós-graduandos, que são os residentes. Então, são essas 3 frentes aí. Legal. Cíntia, você recentemente, você teve a oportunidade, você falou agora um pouquinho da parte que você vê a psiquiatria começando a entrar dentro dos hospitais, né? Algo que a gente não via, talvez, não sei se a pandemia também colaborou um pouco para isso, mas recentemente você teve a oportunidade de trabalhar no setor público, né? Isso. Quanto você enxerga que a saúde no Brasil, os hospitais estão preparados para receber essa quantidade de pessoas que estão demandando de saúde mental no Brasil? Estão muito mal preparados. Muito mal preparados. A nossa saúde... Verdade, eu fui gestora pública, né, aí, no currículo passado, eu fiquei 4 anos e meio sendo coordenadora de saúde mental no município de São Bernardo do Campo. Foi uma experiência, assim, brilhante. Gostei muito do que fazer e do que não fazer. Até num comparativo do público e do privado, o que eu achava muito interessante, que era... Eu falava, pera, mas se nós estivéssemos numa empresa, esta pessoa continuaria trabalhando nesta empresa, mesmo não produzindo? Porque é o que a gente vê em larga escala no sistema público. E aí, quando eu entro no sistema público, eu começo a colocar, não, aqui a gente não vai ficar em ideologia, porque para mim, esse é a grande barreira da saúde mental, é a questão ideológica no nosso país. A gente tem uma história na psiquiatria que não dá para negar, né? Até teve aí um documentário recente que eu tenho as minhas críticas sobre, que é o Holocausto Brasileiro, porque faz parte da história. Aquilo era o que nós tínhamos até a década de 50. Não tinha o que ser feito com o paciente que ficava agressivo, que estava psicótico, que tinha depressão. Não tinha remédio. Era então, daquele jeito mesmo. Era ou você trancava num local, e dentro desse local você procedia com o que se tinha na área. Recurso. Horrível, medonho, que naquela época era chamado de eletrochoque, né? Ou choque de insulina, para que o indivíduo convulsionasse por hipoglicemia. E aí, na década de 50, entram os medicamentos e as coisas começam a mudar, né? Muito mais no mundo do que no Brasil. A gente sempre retardatário nessa história. Mas começa uma mudança. Então, isso faz parte da história. Só que hoje, século XXI, 2024, não dá mais para a gente ficar em questões ideológicas relacionadas à saúde mental. Porque a depressão é uma doença inventada pelo psiquiatra, porque o que vale mais é um sofá amigo, né? Não, isso é uma questão puramente ideológica. Hoje a gente precisa pautar na ciência o que nós temos para cuidar desse indivíduo, né? Que também tem uma outra vertente no crescimento e acho que a gente vai falar ao longo até da entrevista, que é a psiquiatrização de tudo, que também não é legal. Mas, voltando, né? A saúde mental precisa ser pautada na ciência. E quando nós conseguirmos que isso exista, tanto no público quanto no privado, teremos sucesso. Porque aí nós saímos desse regime manicomial, colocamos um regime que no papel é muito interessante, a Política Nacional de Saúde Mental é muito bonita no papel, mas você não consegue operacionalizar na prática. Não consegue. É muito difícil você fazer com que aquilo funcione. Falta o quê? Falta estrutura, falta medicamento, falta profissional? O que falta hoje? A saúde pública, vamos dizer mais na psiquiatria, né? Sim. Funcionar. Falta profissional. Falta psiquiatra. Aquilo que a gestão privada fala muito, que é qual é o operacional disso? Como é que nós vamos desenvolver esta atividade? Por mais que você faça, não é seguido. As pessoas têm dificuldade em seguir, porque no sistema público todo mundo acha que passa a ser a casa do indivíduo. Em qualquer local de trabalho, quando você acha que aquilo se tornou a sua casa, primeiro que muito mais facilmente você vai adoecer, mentalmente, como você não vai desempenhar o seu papel enquanto profissional. Então, eu sinto que as pessoas tornam o ambiente como sendo deles a própria casa e aqui eu faço o que eu quero. Não. Tem que ter um operacional e que isso foi desenvolvido não ao acaso. Nós precisamos seguir para que a gente tenha um bom diagnóstico para termos uma boa terapêutica. Aliás, as pessoas estão lá para isso. Né? Ninguém foi a passeio num CAPS ou numa emergência.
E aí, então, falta profissional, falta essa coisa operacional e falta que a psiquiatria seja levada a sério pelo sistema público, né, pelos nossos gestores públicos. A sério, a sério. Eu ouvi de um gestor de um hospital privado aqui da região, quando me chamou para montar a equipe para compor a interconsulta do hospital privado, ele disse, no passado eu tinha o psiquiatra aqui no hospital como algo que era um luxo. Hoje é uma necessidade. Falei, ainda bem, né? Porque as pessoas têm mente e corpo. Elas precisam ser tratadas por inteiro, né? Não só isoladamente. O fígado, o estômago, o cérebro. Então, acho que é um avanço. Hoje, você também trabalha de forma, atuando também, às vezes, um pouco no ambiente corporativo, e a gente vê quanto o ambiente de trabalho hoje, acho que sempre teve pressão, mas eu acho que a questão da tecnologia, da internet, está causando muita ansiedade nas pessoas, né? E quanto que a psiquiatria, da perspectiva da psiquiatria, né? Como que o ambiente de trabalho tem influenciado no dia a dia das pessoas, né? Essa pressão toda que a gente vive, que parece que agora tudo virou burnout, né? Tem uma palavra bonita, até para você explicar, né? O que é o burnout. Ah, ótimo. Porque eu vejo muitas pessoas, tô com burnout, isso é culpa da empresa. Eu acho que, assim, a gente é responsável por aquilo que a gente deixa entrar dentro da gente, né? Eu acho que realmente, existem empresas que são tóxicas, líderes tóxicos, mas existem também pessoas que permitem isso. Então, explica um pouquinho como que a psiquiatria vem vendo essa questão do ambiente de trabalho, Cíntia. Bom, esse foi um ambiente que era inevitável nós entrarmos, contando aí mais uma partezinha da minha história. Há 3 anos e 5 meses, não mentira, há 4 anos, foi quando a ideia surgiu, eu tive a ideia de montar uma clínica e nessa clínica nós fazermos assistência, nós fazermos a pesquisa e nós também termos um local destinado à educação em saúde mental. E aí surgiu a ideia, eu tenho uma grande amiga que hoje é minha sócia, né, a doutora Flávia Ismael, que acreditou e estamos juntas e tal, e nisso nós abrimos a clínica. Com isso, deflagra a pandemia. Nossa, foi em 2020? Foi em 2020. Mas parece que faz tanto tempo que você tem a clínica já. Pois é, foi em 2020. Esse ano, em dezembro, faz 4 anos que ela foi aberta, mas ela começou a ser construída em junho de 2020, né? No meio da pandemia. No frigir dos ovos acabou que foi interessante, porque a gente conseguiu a toque de caixa construir, porque estava tudo meio parado, né? E nisso, nós começamos a ser procuradas para falar em empresas. E aí a gente desenvolve um segmento, né? A nossa clínica chama Clínica Facile, um segmento chamado Facile Talks, em que nós vamos às empresas para falar sobre saúde mental e tentar ajudar tanto gestores quanto os próprios funcionários com relação a essa educação em saúde mental. E aí, pensando no que você me disse, né? Eu acho que nós precisamos fazer uma meia-culpa nisso tudo, que é o que nós fizemos com os nossos jovens, que eles têm uma dificuldade grande em aceitar as dificuldades, ou de enfrentar. A resiliência do jovem hoje, com seus 20, 25 anos, é baixa. Baixa. A gente acaba por ficar criticando, um absurdo, a geração mimimi, blá, blá. Não. Eu acho que está na hora da gente pensar onde nós erramos. Você diz nós, a sociedade, né? A sociedade como um todo. Nós erramos. O que nós fizemos para esses jovens a ponto deles não conseguirem enfrentar? Porque não conseguem, Danilo. Isso não estou falando só numa empresa, hein? Eu dou aula. Os alunos não conseguem. Alunos que estão na metade de uma faculdade de medicina e que serão médicos em 3 anos. Eu estou falando do paciente que, não, por mais que ele seja orientado, ele não consegue mais aguardar o tempo que o médico diz é necessário aguardar para ver o efeito do remédio. Né? Porque não tem pó milagroso. Não tem. Ainda não tem. Não tem. Tem aquele funcionário que trabalha na minha empresa, que trabalha na sua empresa, que tudo se tornou muito difícil. Ou é o gestor, ou é o supervisor, ou é o trabalho, porque eu não consigo. E quando você vai ver, não, espera, tá tudo como manda o figurino, o que está acontecendo? Tem a ver com a pessoa.
A primeira coisa quando você pensa no ambiente corporativo é identificar pessoas doentes, adoecidas, que não necessariamente tem a ver com esse ambiente corporativo. A pessoa talvez já carrega isso, né? A pessoa talvez já tenha entrado doente para trabalhar. Ah, tá bom, Cíntia, essa pessoa não entrou doente, ela desenvolveu a doença dentro do trabalho. Pode ser o trabalho? Pode, mas pode não ser. O trabalho adoece, sim. Olha, não, ele é muitas vezes terapêutico. Na grande maioria das vezes ele é terapêutico. Tanto que para afastar um paciente, eu converso com ele e eu só afasto o paciente quando ele está se expondo no ambiente de trabalho. Entendi. Então, dificilmente o paciente adoecido quer se afastar. É muito difícil, eu tenho que fazer um trabalho de convencimento. Eu tenho que dizer, olha, você está se expondo, você é um cara que sempre produziu, por que você está ficando lá? Você está entregando menos, por quê? Você está adoecido? Se afasta, se recupere e volta como você sempre foi. Uhum. Que é diferente de quando você não tem dificuldade de enfrentar o trabalho. Aí você quer caçar uma doença para justificar a sua ausência, por não conseguir trabalhar. Você falou do burnout. Nós precisamos fazer um trabalho de educação, porque isso virou arroz com feijão. Burnout. O burnout não é uma doença. O burnout é uma síndrome. E é uma síndrome dada pelo médico do trabalho. Por quê? Que nem sempre é um psiquiatra. Que nem sempre é um psiquiatra. Porque esse médico do trabalho vai ter... Então, a Cíntia e o Danilo trabalham no mesmo ambiente que tem ela, o Danilo, e mais 5. Aí a Cíntia se afasta por burnout. Os outros estão todos bem trabalhando. Mas o chefe. Não é burnout. Burnout tem a ver com pessoas que adoecem naquele ambiente de trabalho e que os pares também estão adoecidos. Porque senão você vai ter um quadro... Isso é uma depressão. Isso é um quadro depressivo. O indivíduo tem a doença, a depressão, que foi, então, desencadeada junto dos seus pares naquele ambiente de trabalho. Não, tudo não é burnout. Burnout tem que se tomar cuidado para designar. E como que a liderança e a empresa consegue identificar ou perceber que um ambiente está ficando ou pesado, ou carregado, ou o clima organizacional está pesando e realmente as pessoas estão começando a ficar... Aí você falou até um pouquinho talvez da resiliência, mas um pouquinho mais a gente fala de estressado. Acho que estressado a nossa vida hoje é assim, mas como que a liderança pode caminhar e falar, peraí, tem algo errado aqui, o cara você falou, estava produzindo, não está mais. Que sintomas que é percebido? Bom, primeiro passo é esse líder conseguir ter algumas noções básicas do que é a doença mental, né? Até para não taxar tudo como sendo uma doença mental. Então, ele tendo isso em mente, ele tem lá 10 funcionários que funcionam muito bem e sempre priorizar, pessoal, tem horário de trabalho. Nós temos uma carga horária. Não queiram, por exemplo, em home office. De estar lá em home office. Então eu vou fazer ginástica das 8 às 9, porque aí depois eu estendo meu horário de trabalho. Ou então eu incluo atividades no meu dia a dia, depois eu fico até às 11 trabalhando para compensar. Não. Eu tenho aquela minha carga horária de trabalho que precisa ser cumprida do jeito que ela é preconizada e tem um motivo para ela ser assim, né? Pelo nosso ciclo circadiano. Nós precisamos parar para almoçar, nós precisamos parar no final do dia, desacelerar, ter todo um ritmo para nos levar para dormir, porque hoje fica tudo tão atropelado que ninguém mais consegue diferenciar dia, noite, hora de dormir, hora de parar, hora de descanso, hora de lazer. E aí o líder que está lá vendo isso tudo, tentar levar essa equipe desta maneira. Nós temos horário de trabalho, pessoal, isso precisa ser respeitado. Não ultrapassem, não extrapolem, tentem manter isso. Mantendo aquilo que sempre foi, e mesmo assim, esse indivíduo começa a ter um declínio na sua funcionalidade, não existe doença mental sem perda da funcionalidade. Não existe. Você pode ter todos os sintomas de depressão, mas você é funcional, opa, tem algo de errado. Pode ser personalidade, pode ser que você esteja vivenciando um momento da sua vida triste, mas não chamamos de...
de depressão. Tem que ter uma perda da funcionalidade. Pode ser que você não enxergue, mas os pares com certeza enxergarão. Porque você vai ter. É perceptível. É perceptível, é perceptível. Ou a relação com os pares não tá legal, o indivíduo que sempre foi bacana, solícito, amoroso, tá irritadiço, impaciente. Trauma, pode ter sofrido um trauma e as pessoas não sabem, né? Como é que hoje a gente diz que o indivíduo desencadeia ou tem uma doença mental? Embora a gente chame doença mental, não é a terminologia correta. Porque doença a gente só chama para aquilo que nós sabemos o agente etiológico. Então, nós sabemos que o causador do Covid é o coronavírus. Ok? Então, é uma doença. A depressão, apesar de nós chamarmos doença, porque o entendimento fica mais fácil, nós não temos um agente etiológico para depressão. Todo transtorno mental, e essa é a designação correta atualmente, é multifatorial. Então, nós temos a questão genética, nós temos a questão ambiental, nós temos a neurobiologia, nós temos a epigenética, então o ambiente influenciando para que aquele seu gene seja alterado para que você desenvolva. Altera? Hoje, o ambiente, sim. Não. Estudos com gêmeos mostraram muito isso pra gente. Então, gêmeos monozigóticos, um é adotado por uma família num ambiente hostil. O outro, uma família que o ambiente é caloroso, amoroso, com condições de higiene, ok, alimentação. E aí a gente percebe que o desenvolvimento da doença mental não é igual para ambos. Então, sim, o ambiente altera a genética. Isso a gente chama de epigenética. Então, tem que ter uma confluência desses fatores para que, então, o indivíduo adoeça mentalmente. Então, como diria um grande professor meu, nós não adoecemos do que queremos, só do que podemos. Então, temos aí uma carga genética para aquilo. Legal. Cíntia, você falou um pouquinho do home office e as empresas pós-pandemia acabaram adotando, num primeiro momento, por uma questão da pandemia, evidentemente, que ninguém não podia ter os contatos, enfim, né, não tinha vacina, mas e aí agora passou realmente a ter um ambiente híbrido, né, e aí onde as empresas estão se adaptando, os líderes estão se adaptando. Como que você acredita que esse ambiente novo que veio para ficar, né, a gente estava comentando aqui nos bastidores, você vai ter uma reunião daqui a pouco com 40 pessoas de maneira virtual, né? Mas o quanto que você acredita que isso pode influenciar na criatividade, nas relações interpessoais? Às vezes a gente vê os pares do lado, mandando um WhatsApp, não conversa, não olham no olho. A gente é mais ou menos uma geração que veio muito do contato, né? E aí tem um pouco da personalidade. Eu me conecto muito me relacionando, né? Para eu me energizar, eu preciso estar relacionando. Então tem as pessoas que não. Mas quanto que você acha que a criatividade ela pode ser afetada com essa questão? Totalmente. Acabei de dizer que, assim, eu sou uma grande crítica e vou continuar sendo deste trabalho híbrido, trabalho em home office. Não sou a favor. Não sou a favor. Acho, desde o início, eu digo que isso iria trazer consequências drásticas e terríveis, a ponto do sistema público e privado não conseguirem dar conta, não estão dando conta, né? Porque as pessoas vão adoecer sim mentalmente. Quer dizer, no mesmo ambiente, eu trabalho, eu tenho lazer, eu como, eu durmo, vira tudo uma grande... Porque assim, não estamos dizendo daquele indivíduo que tem uma casa bem bacana, que tem um escritório separado. Nós não sabemos como as pessoas vivem por aí. Tem gente que vive num único cômodo com banheiro. Então você acha que as empresas elas têm que, além, quando for pensar no híbrido, também tem que pensar no ambiente que a pessoa vai estar. Claro. Senão a pessoa pode adoecer. Claro. E assim, isso nós precisamos pensar que existe... Nada na vida acontece pelos meus lindos olhos. Tem sempre um porquê. Quantas empresas desalugaram ambientes na Faria Lima? Bastante. Acho que agora voltaram todas. Não todas, né? Então, tem sempre um lado para mim, um lado para você, e aí eu acho que vira uma grande lambança, porque no meio do caminho tem o ser humano. Nós somos seres gregários. Não dá. Não dá. Se eu ficar isolada, grande chance de eu adoecer.
Grande chance. Nós somos seres gregários. Estávamos falando agora, né? Quando eu era jovem, estudante, geralmente eu ligava para as minhas amigas e ficava discutindo exercício pelo telefone. Hoje nossos filhos fazem chamada de vídeo. Por que não? Podia ser por telefone também, por áudio só. Não, tem que ter o vídeo. Conexão, né? Porque tem que ter conexão, tem que ver a expressão. É necessário. Nós dependemos disso. De conectar, né? Cíntia, a gente, falando um pouquinho agora de saúde mental, como que as pessoas elas conseguem perceber que algo não está bem com ela? Porque a gente tem muita, como que eu posso dizer, muito preconceito. E quem procura psiquiatria, procurou o psiquiatra porque tá ficando louco, porque acho que tem esse estigma, né? Que momento, fala assim, tô precisando de buscar ajuda, né? Ou seja, psicólogo, ou seja, um psiquiatra, enfim. Que momento que a pessoa tem que buscar ajuda? Quando a pessoa vai se percebendo diferente. Então, eu adoro comer feijoada. Putz, agora eu vou comer feijoada, ela não tem mais o mesmo gosto. Não me traz mais o mesmo prazer. Sempre dormi tão bem. Por que agora eu acordo no meio da noite? Isso não é meu. Nossa, tenho brigado no meu ambiente de trabalho com frequência. Tenho achado todo mundo chato. Nossa, tô aqui, meu casamento sempre foi uma boa, agora não, nada tá bom, nada tá interessante. Então você vai se percebendo diferente, que é diferente do... Eu sempre fui assim. Cíntia, mas você briga com todo mundo, mas você não tem paciência, você não aguenta esperar. Eu sempre fui assim. Entendi. Entendeu? Não, eu não sempre fui assim, mas... eu me trato. Psiquiatra também se trata? Eu faço análise deixa eu ver, há 32 anos. Ah, não? Há 32 anos. Fui mudando de analista, mas faço análise há 32 anos. E gosto muito. Importante, né? É impossível a gente não falar da pandemia, né? Por mais que ela tenha acabado há 4 anos, acho que agora a gente tem começar a entender um pouquinho, talvez, o que ela trouxe de consequência, né? Quanto que você acha que a pandemia impactou no dia a dia, né? As pessoas pós-pandemia foram impactadas no sentido de, cara, preciso fazer uma reflexão da minha vida, porque agora eu tenho que ter o equilíbrio da minha vida pessoal, da minha vida profissional, não posso trabalhar tanto do jeito que eu estava trabalhando, não posso, assim, as pessoas repensaram muito as coisas, eu acho que realmente isso é importante, a gente tá repensando, faz parte, né? Sim. E aí a gente acabou repensando de uma maneira talvez até um pouco mais abrupta, ninguém esperava uma pandemia nessa, mas quando você acha que as pessoas foram impactadas com a pandemia, existe algum estudo pós-pandemia, como que a medicina está tratando isso agora? Tem milhares de estudos que mostram pra gente o que a pandemia trouxe, principalmente relacionado à saúde mental. O que nós aprendemos... Bom, primeiro que eu acho que nós aprendemos enquanto sociedade, né, com a pandemia, é que não temos controle sobre nada. Absolutamente nada. Nós podemos fazer nossas projeções, desenhar nossa rota de vida, tal, mas sabendo que eu posso me frustrar no meio do caminho, que pode dar errado em algum dos passos. É isso. Com isso, a gente começa, né, a olhar e a perceber que pós-pandemia, em que as pessoas pararam as vidas, começaram a achar que eu vou morrer o tempo todo, a grande maioria das pessoas... assim, Danilo, eu vou dizer para você a minha experiência, no fundo a minha família, a experiência da minha família, né? Sou eu, meu marido e meus 2 filhos. A nossa experiência enquanto pandemia, a nossa vida não mudou. Mudou no sentido de os nossos filhos não foram para a escola por um tempo, isso não era bom para eles, eles não gostavam, mas eu e meu marido somos médicos, então por 20 dias eu deixei de atender no consultório, atendi algumas emergências. Meu marido não deixou de atender, porque ele faz tratamento oncológico e o câncer não espera ninguém. Então, as nossas vidas
ficaram assim, praticamente iguais. E nós seguimos assim, tem que tomar cuidado, se preocupando, puxa, se ficar doente, qual é que é o próximo passo, tal, mas tá, e no futuro, como é que vai ser? Com uma projeção. Eu acho que isso foi trazendo pra gente vida. Enquanto as pessoas, até porque eu via isso o tempo todo, né? O tempo inteiro morte. E se eu morrer, porque eu vou adoecer, porque se eu pegar, e agora como é que vai ser o próximo passo? E óbvio, né? No primeiro momento foi muito caótico. Acho que faltou um pouco do nosso país olhar para o mundo. Nós olhamos muito só para cima, a gente não olha para o lado, né? A gente olha para a América do Norte, a gente não olha o mapa mundi como um todo. E às vezes a gente acaba repetindo comportamentos que não nos fazem condiz com a gente, não faz parte do nosso dia a dia, né? Acho que o nosso sistema de saúde, querendo ou não, tiveram grandes falhas, sim, mas também abraçou, como sempre, né? Com muita, vamos em frente, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é vacina, não é vacina, por mais que houveram críticas, as coisas aconteceram no nosso país. O Brasil não teve... Eu, durante a pandemia, eu ainda fui para a Europa durante a pandemia, em 2021, estive na Espanha e lá realmente tinha lockdown. O Brasil não teve lockdown, né? E as pessoas... Então, eu não sei se existe alguma estatística, tipo assim, o pessoal da América do Sul aqui ficou mais doente com relação ao pessoal da Europa, enfim. O Brasil é um país... As pessoas se reinventam, né? O brasileiro... Eu falo que o brasileiro realmente é um camaleão. Existe algo, assim, que o pessoal do lado europeu, asiático, teve alguma diferença de adaptação em relação... Não existe nenhum trabalho a respeito, principalmente aqui na América Latina, até porque eu não sei se é interessante que exista. Mas eu também tive a experiência, né, no meio disso tudo, em 2021, a minha filha mudou para a Europa, né, passou a morar em Portugal, e o que eu vi, né, lá, eles fizeram sim um lockdown, com prazo de validade, e depois eles foram abrindo gradativamente. E tudo voltou com cuidado, mas voltou, inclusive as escolas. Né? Então, hoje, quando a gente vai fazer internet, estou nos hospitais gerais e eu pego adolescente de 12 anos tentando suicídio, tem algo de errado. Não é possível. A faixa etária que mais aumentou no número de suicídio, não de tentativa, de suicídio, foi de 15 a 29 anos. De 15 a 29? É muita gente jovem morrendo por algo que muitas vezes a gente pode frear. Então, algo deu errado nesse sentido e a gente não olhou para isso. Nós ficamos, né, Danilo, 2 anos e meio com a escola fechada, aonde as crianças e adolescentes sociabilizam. Por isso que eu falo que nós somos seres gregários e a gente precisa estar em contato com o outro. Na escola. Não vai ser com o pai e com a mãe. É na escola, com os pares. Você falou de suicídio, né? E a gente vê agora muitas campanhas, né? E com o mês mesmo é Setembro. Né? Mas eu acho que isso tem que se falar todo dia, né? E você falou 15 a 29 anos, eu nem sabia disso, pra mim me chocou até. Eu acho que isso não tem idade, né, Cíntia? Eu acho que Choca em qualquer idade. choca, né? Realmente choca, mas o que as pessoas elas têm, como pai, né? O que as pessoas têm que ficar alerta, Cíntia? Dá sinal, você falou um pouquinho da internet, né? A gente vê esse monte de jogo, de desafio, daqui a pouco baleia, não sei o que lá. E as pessoas acabam se matando. Sim. Isso. Depois que acontece alguma coisa, que as pessoas, nossa, né? Dentro da minha casa, talvez meu filho tenha tido os mesmos comportamentos e eu nunca percebi. Que recomendação que se dá para os pais ficarem alerta, principalmente? Então, de novo, né? Aquilo que eu digo, nós não precisamos reinventar a roda, né? O que nós precisamos é olhar para o que deu certo e seguir copiando modelos. Eu acho assim, claro, vão ter os criativos que vão achar coisas inovadoras e que são super importantes, mas acho que a gente educação, comportamento humano, não tem muito que Freud, já no final do século retrasado, falava a mesma coisa que a gente fala hoje sobre comportamento humano. Então não tem muito o que mudar. Tem o que mudar pautado nas novidades. Então hoje a gente tá no restaurante, olha na mesa do lado, 3 pessoas, cada um no seu celular, ninguém se conversando, né?
Isso é uma coisa que nós precisamos ensinar. E não adianta se preocupar. O meu filho, com 15 anos, tentou suicídio. Nossa, o que eu faço a partir de agora? É antes disso. Esse adolescente não sinalizou aqui com 15 anos. Começa antes. Tá. Jogar, né? Os jogos de computador, faz parte. Mas qual é o papel do pai e da mãe? Quer você ficar 12 horas trancada dentro de um quarto jogando, não é normal, né? Não. Limite. Limite. Criança e adolescente, eles berram por limite. Só não vê quem não quer. O tempo inteiro eles pedem, me coloque limite. Porque eles vão te desafiando, eles vão cutucando. Isso dá trabalho. Educar, ser pai e mãe dá trabalho. Ter filho, não. Você pode ter. Ser pai e mãe dá muito trabalho. Quer educar, quer pôr limite, quer ter chateação. Se você quer ter um filho feliz, você vai ter que frustrá-lo. Essa história de, ai, não, meu filho tem que fazer... Não. Tá tudo errado. Vai precisar... Tadinho, ele é filho único, deixa ele com tudo. Ai, não, eu tô sozinho. Não, vai dar errado. Vai dar errado. A vida é mais não do que sim, né? Sim, para todo mundo. E esse é o nosso papel, né? Vai ter o não, acolher, é assim mesmo, qual é o próximo passo. Porque senão o que acontece? Aos 12 anos, conhece um garoto ou uma garota, e aí então se apaixona e não dá certo esse relacionamento. Ah, pronto. Como não quis ficar comigo? Então, o primeiro pensamento é, eu vou morrer. Por quê? O relacionamento interpessoal desse adolescente, dessa criança, foi muito mal desenvolvido. É para isso que precisa ser olhado. Eu tive uma negativa da minha mãe porque eu, sei lá, desobedeci, fiz o que não deveria, ela tomou meu celular. Primeira coisa que eu penso é, eu vou morrer. Cintia, como que os pais podem se preparar? Porque, assim, vida normal de um brasileiro, acordar muito cedo e dormir muito tarde. Como que os pais podem se preparar para isso? Tem algum... Porque hoje a internet também, por um lado bom, que você... tem de todo, a gente estava falando também aqui nos bastidores, né? Doutor Google, doutor ChatGPT. Mas onde que as pessoas elas podem buscar referências para que os pais possam atuar de forma, assim, ajuda, né? Hoje, existe algum tipo de ajuda sem ser... Porque fazer uma consulta, na sua grande maioria, é caro. Ou quando tenta se marcar no público, 6, 7 meses, 8 meses, enfim, já foi. Né? Não tem essa modalidade também, marcar consulta para receber orientação? Não existe. Não, no público não tem. Não tem. No privado até que existe. E eu fico bem admirada quando isso acontece. Acho bem legal, né? Um pai que se preocupa nesse sentido. Mas nós temos pessoas que eu julgo como sendo pessoas bem ponderadas, né? Tem uma que é uma clássica que a Roseli Saião, eu gosto muito dela. Eu acho que é uma mulher que fala sobre infância, adolescência, numa linguagem muito acessível e muito ponderada, sem muitos jargões, sem muitas... Tá na modismo. moda, sem modismo nenhum. Eu acho que é alguém bem ponderado. Então, é buscar pessoas sérias. São as referências, né? Uma coisa que eu critico demais, né, e às vezes incluindo colegas médicos, né, que fica nessa história de Instagram, Facebook, eu ouço cada barbaridade, porque agora, como a saúde mental, a gente está sim vivendo, né, uma grande boom da saúde mental. Para você ter uma ideia, tem um trabalho bem interessante que mostrou, eu fui participar de uma banca, nem eu sabia disso, de 2009 a 2019, nós tivemos um aumento de 47% nas doenças mentais. Então, não é mais, eu acho que aumentou. Aumentou e aumentou muito, né? Então, aí virou moda, todo mundo quer falar sobre, todo mundo tem propriedade, que no fundo, com a pandemia novamente, né, que todo mundo sabia... Sommelier de vacina. Nossa, sabe, todo mundo sabe tudo, tal, e a certeza... O médico que fala, eu tenho certeza absoluta, tá errado. Na medicina não tem sempre nem nunca. Já errou. Então,
Na pandemia todo mundo sabia tudo, tal. Saúde mental é isso. Todo mundo sabe tudo, todo mundo mete o bedelho onde não é chamado. Isso, para mim, é um grande problema. Porque eu já vi colegas falando grandes barbaridades. Pediatra que gosta de um protecionismo da infância, muitas vezes não consegue enxergar que o limite é necessário. Então, coitadinho, não, tem que ter limite. E enxergar o desenvolvimento da infância e da adolescência como sendo necessário a colocação de limite, enxergar coisas que são normais e esperadas, que não são patológicas, não dá pra gente patologizar tudo, né? Então, não adianta. E essa psiquiatrização eu também condeno, de que tudo agora é uma doença mental. A gente tá... O que também é muito ruim para quem tem. Porque... Então, agora inventaram um autismo no adulto. TDAH, aquela criança que não tem interesse nenhum na escola, virou TDAH. O que é o TDAH, Cíntia? Transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. Então, é uma doença mental caracterizada por alteração em 3 segmentos, né? Então, na atenção, no comportamento, no desempenho de tarefas no comando. Tarefas básicas? Tarefas básicas do cotidiano. E não são coisas isoladas. Então, por exemplo, existem pessoas que esquece a carteira, esquece a chave, mas funciona muito bem em vários setores. Não é TDAH. Isso, com facilidade, já é taxado. É desatento. Outra coisa, por mais que o indivíduo tenha um diagnóstico de um transtorno de hiperatividade e déficit de atenção e que mereça tratamento, sim, nós temos que pensar que o remédio não dá conteúdo. O remédio tira sintoma para que aquele indivíduo estude e adquira conteúdo. Porque pode chegar um momento da vida desse indivíduo que ele não necessite do remédio. Ele fez todo um treinamento que ele já consegue desempenhar as tarefas, mesmo com as dificuldades, porque ele desenvolveu técnica para aquilo. Hoje o que nós vemos não, tem que tomar o remédio. Não, o remédio, as escolas chamando, não, olha, precisa levar no psiquiatra, porque essa criança tem TDAH. Educador não tem esse papel. É a mesma coisa que dizer que um educador tem o papel de diagnosticar uma pneumonia. Como assim? Educador tem que dizer, pai, mãe, essa criança está tendo dificuldade nesta área. Acho que vale uma avaliação. Agora, a mãe já chega no consultório dizendo, a mãe ou o pai, essa criança tem TDAH porque a escola aplicou testes. Estou falando sério, isso existe. Teste. A escola aplicou testes. Que os testes nada mais são do que escalas. E que as escalas, às vezes, a gente utiliza no atendimento clínico. Não é necessário. Existe uma tendência mundial a se utilizar escala em atendimento clínico. Eu acho que, assim, tudo com parcimônia. Se você fizer um atendimento pautado em escala, você vai fazer um atendimento absolutamente protocolar. Sente isso, sente aquilo outro, tchau. Não, o atendimento médico é você ouvir o indivíduo. Você pode ter uma escala como um balizador objetivo, tentando a objetividade. Mas uma escala em psiquiatria não é tão objetiva assim. Então, hoje o indivíduo vem, a escola aplicou escala. Gente, nós estamos... Os papéis, o papel não é esse. Isso serve para o autismo também? Muito. Porque a gente vê agora também bastante gente. Muito. E aí o que acontece? Aquele indivíduo que tem... Que são coisas diferentes. Transtorno de espectro autista e TDAH são coisas totalmente diferentes. Completamente diferentes. Eu posso ter um autista com TDAH? Posso. Ou seja, as doenças podem coabitar? Podem. Mas assim, tem que ter muita parcimônia. Uma criança com atraso de linguagem é autista. Não! Tem milhares de outras patologias que podem dar atraso de linguagem. Até aquele indivíduo pode ter um atraso de linguagem, mas depois o desenvolvimento dele vai ser normal. Então, temos que ter muita parcimônia quando a gente diz que você rotula alguém. Generalizar, né? Por quê? Aquele indivíduo que tem e que sim, precisa ter algumas prioridades ou alguns diferenciais na educação, no atendimento, né? O autista não tem dificuldade em aguardar
em ambientes, por exemplo. Então, ter uma fila prioritária para essa família é interessante, apesar de não ser mundial. O mundo não pensa como nós, mas tudo bem. Acho que é interessante ter essa prioridade. Só que se todo mundo tiver prioridade, Acabou. não faz sentido. Não faz sentido. Legal. Cíntia, você falou um pouquinho de resiliência, e aí, de que forma que as pessoas, elas, não sei se dá, também não sei se isso é possível, mas como que as pessoas podem desenvolver resiliência, não sei se também se existe essa palavra, resiliência emocional no ambiente de trabalho? Existe isso? A resiliência, a psicologia pega da física, né? Que é a capacidade de um material frente a uma alteração, por exemplo, de pressão ou de temperatura, mudar a sua conformação e depois de ter a influência externa, voltar à configuração habitual. E isso serve na psicologia para o ser humano do tipo: viver uma adversidade, você vai ter uma alteração de comportamento, mas passada a adversidade, você volta ao seu patamar de funcionamento normal. No ambiente de trabalho, aquele indivíduo que, por exemplo, tem dificuldade em aceitar críticas. Primeiro, tentar reconhecer isso. Nem todo mundo consegue se autoanalisar. Então, às vezes, os pares podem dizer: puxa, percebo que você tem uma certa dificuldade em aceitar crítica. É isso mesmo? Ou eu estou percebendo errado? Eu tenho. Então, vê se você consegue olhar para isso, porque as críticas vão existir, tanto a crítica um elogio, né? A crítica positiva, no sentido, foi sensacional o seu trabalho, quanto a crítica, olha, eu preciso que você aprimore este ponto. E tentar encarar isso como algo positivo. E não como assim, que horror, que absurdo, tá me criticando, não quero mais esse emprego, vou embora. O que nós temos visto, e aí eu consigo falar bem da minha área, quando convido um médico jovem para trabalhar comigo, não querem vínculo. Não precisa se apertar, eu caio fora. Exatamente. No primeiro aperto, plantão no Natal, não estou viajando. Não pode ter doente, hein? Porque daqui para frente os médicos jovens vão envelhecer. Eu vou envelhecer e morrer. Então, não pode ter. Não. Ou então, não quero vínculo porque eu tiro 2 meses assim sabático, vou viajar pelo mundo, pego o dinheiro. O que eu quero dizer assim, tem alguém que mantém este padrão de baixa resiliência. Esse cara que consegue trabalhar, pegar o dinheiro e viajar 2 meses, tem alguém que mantém a casa, a eletricidade, o telefone, o Wi-Fi, a comida. Ou seja, encarar a vida adulta está ficando cada vez mais tardio. Quando tiver. Como eu disse recentemente para um adolescente que eu atendi, né, que a mãe dizendo que é difícil, porque eu preciso ficar cobrando para lavar a louça, porque deixa o prato em cima da pia, porque não consegue guardar o calçado que usou, porque não... Bom, eu falei, isso faz parte da adolescência, a gente ficar solicitando e de um modo repetitivo é muito cansativo para os 2 lados, mas casa de pai e mãe é muito chata mesmo. Por isso que você tem que sair. Por isso que a gente busca a nossa casa. Porque na minha casa eu faço o que eu quero. Na do meu pai e da minha mãe eu preciso respeitar a regra que existe. Eu vejo, a gente vai ter um próximo convidado e ele postou que um dia um adolescente foi mandado embora e os pais foram na entrevista de desligamento. Aí você falou um pouquinho do adulto, né? Então as pessoas talvez com 20, 23, 24 viraram adulto ou não tem a resiliência. Acabou de sair uma reportagem, um estudo americano, de que os pais estão indo na entrevista de emprego. Para saber se... Danilo, Viu, Marina? de se novo. um dia for lá, você não já sabe que o pai tá ali, é igual reunião de pais, né? Tem que ir junto. Tem que ir junto. Daqui a pouco tem a Associação de Pais e Mestres. Já tem, né? A CIPA. Já tem. Bom... Os pais foram na entrevista de emprego. Não, tem algo mais... E assim, o que eu acho é... Nós temos... De novo, nós, enquanto sociedade, nós estamos normalizando tudo.
É assim, ó, tem dois segmentos. Ou você patologiza tudo, ou você normaliza tudo. Então, foi muito interessante. Nós temos um grupo de WhatsApp em que a gente tem controle sobre os casos que são avaliados nesses hospitais que eu disse que nós temos uma equipe que faz interconsulta. E aí, então, eu vendo lá um caso para discussão, paciente, 15 ou 16 anos, agora não vou me recordar com precisão, permanece em uso da chupeta. Aí eu falei, acho que vocês... 15 anos? Acho que vocês escreveram errado. Não é chupeta, o que é? Porque eu não entendi. Não, doutora, é chupeta. É um novo modismo. É a chupeta para adulto. Me mandaram o print de compra. Uma chupeta com strass da Hello Kitty, em que fica com a chupeta. Ninguém vai falar, nossa, quão ridículo você está. Hoje eu vi as pessoas fantasiadas dentro do shopping não sei nem como que chama, tipo de personagem, 2 pessoas andando, eu falei, as pessoas... Não, tudo bem, você quer andar? Beleza, saiba que você está caricato. Tem um ônus e um bônus, né? Não, é normal, eu vou usar chupeta, vou trabalhar lá na sua empresa, viu, Danilo? Vou ficar lá naquelas baias e eu vou ficar com a chupeta. Quando meu chefe brigar comigo... É preconceito. É preconceito. Eu vou fazer, como que é? Assédio. Isso é um assédio. Não pode, tem... Como assim? Não. Pera, é isso que eu te falo que as coisas estão deturpadas. Lá na nossa empresa existe um uniforme. Se você não vier de uniforme, não é a regra. Tem uma coisa errada. Não, mas agora as empresas elas têm que se adaptar a um novo modelo. Né? É diversidade, equidade, tem a questão da mulher. Eu acho que realmente vem vindo um ambiente diferente, tem vindo... Tudo bem. Todas as gerações elas têm a sua... Nenhum problema. Mas por isso não vai ter, por exemplo, o uniforme da empresa. Sim. Vai poder andar pelado dentro da sua empresa? Porque isso é diverso e você tem que aceitar? Não dá, né? Existem algumas regrinhas básicas de que é viver em sociedade. Nós estamos... A habilidade social que a gente ensina desde a infância não existe mais. Tudo pode. Deixa fazer. Não, tudo pode. Deixa. Eu volto à história do limite. Você não tem mais treinamento de habilidade social. E aí você pega um adulto que não tem habilidade social nenhuma e aí quando ele enfrenta um não, pronto, é o suficiente. As meninas, elas amadurecem mais rápido, sente? Ou isso... Você acha? Eu acho que isso tem a ver muito mais com uma questão questionável de comportamento social, do quanto a sociedade cobra mais das mulheres e menos dos homens. Porque a gente vê que as meninas, elas têm criam responsabilidade mais cedo. E tem toda uma questão fisiológica também, né, Danilo? Quando você pega naquela faixa etária ali dos 12 aos 14 anos, os meninos ainda são... Eu falo que vejo na escola, parece uns retardados brincando, assim, modo de dizer, né? Eles brincam, dá tapa um no outro, brincam... Você tem 14 anos e continua com as mesmas comportamento infantil, isso aí. Enquanto as meninas têm corpo de mulher, muitas têm corpo de mulher já, um corpo formado. Então, tem uma questão que é fisiológica, biológica, não dá para negar. Como tem também uma questão de comportamento social, do que é cobrado. Essa questão, Danilo, da empresa, eu acho que da equidade, eu acho algo muito rico. Eu, Cíntia, vivi ao longo de 16 anos isso na minha vida. Numa das empresas que eu trabalho, eu sou a única mulher no meio de 5 homens. Caramba. Todos têm uma carga horária de 20 horas. Só eu, até há 2 anos, tinha uma carga horária de 12 horas. Só que eu trabalhava 3 vezes mais do que eles. Quando eu fui pedir equiparação de horas, eu falei, não, olha, não tá certo. Todo mundo tem 20 horas, por que eu tenho 12 e faço
tais atividades. Eu acho que tem que ter uma equiparação. Não, tá bom. Para eu pedir a equiparação, então é melhor que você assuma um ambulatório XPTO. Se tiver que assumir o cargo de liderança... Eu falei, eu não quero ter que trabalhar mais para ganhar o mesmo que os meus pares. Eu já trabalho mais que os meus pares. Eu quero só ter uma equiparação de horas. Eu não assumi, mas eu tive que montar. Entendi. Só assim eu consegui ser igual a todo mundo. Então, existe e existe até os dias atuais. Eu acho muito triste, muito triste. Acho que existe, óbvio que existem diferenças, né? A mulher engravida, a mulher amamenta, a mulher tem cólica menstrual. Já ouvi, né, muitos gestores dizendo, não contrata a mulher dá muito trabalho. Em contrapartida, já ouvi muito gestor dizendo, só contrato mulher, são muito mais produtivas. No fundo, o que a gente precisa é entender as diferenças e todo mundo funcionar, né, igual. Porque as diferenças ainda existem quando você vai contratar, e eu estou dizendo que eu vivi isso. A gente na empresa a gente tem bastante cargo, né? E os cargos de liderança, até esses dias eu estava fazendo uma estatística, não está igual, mas está muito próximo das mulheres terem mais cargos de liderança que os homens. E isso foi de forma natural, nada forçado, nada por lei. Eu entendo que a mulher realmente ela tem um compromisso muito maior de entregas do que os homens. Isso, para mim, é muito nítido, né? E aí acho que vem um pouquinho daquilo que você falou, da história, né, das dificuldades, né, então talvez tenha que se provar um pouco mais no mercado de trabalho, enfim. Mas as empresas elas estão se adaptando para isso, estão tendo esse olhar que eu acho que é super importante. Não é questão de sexo frágil, porque eu acho que não tem coitadinho, no mundo não tem coitadinho, né, acho que a grande parte das mulheres nem quer isso. Não. Mas, como você falou, você quer igualdade, né, igualdade em tudo, né. Em relação ao salário, em relação à entrega, em relação à cobrança, enfim. Lógico, a gente vai para um ambiente talvez que a mulher tem que fazer algo mais pesado em relação à força, realmente, isso não tem como. Geralmente homens são mais fortes que as mulheres, então, e aí não é uma questão de preconceito. Não, é biológico. Biológico. É biológico. Na nossa região tem muitas montadoras e as montadoras estão buscando mulheres, mas às vezes acabam esbarrando um pouco na dificuldade por questões biológicas. Claro. Cíntia, a gente está encaminhando para o final, mas eu queria te fazer mais duas perguntas. Como que você enxerga o futuro da saúde mental no ambiente corporativo? Daqui para frente, o que as empresas, eu como empresário, qual que tem que ser o meu olhar daqui para frente para as pessoas? Danilo, acho que vai sair na frente aquela empresa que conseguir entender que produzir loucamente não vai ser o sucesso. Tem que produzir no tempo destinado ao trabalho, que o indivíduo tem que ter férias, tem que ter todos os seus reconhecimentos, as compensações, quando possível, né? E é isto. Sim, mas não dá, é WhatsApp, é e-mail, é Instagram, o cara não consegue. Não, desliga. E assim, isso vai ter que ser educação. Danilo, eu tenho 26 anos de psiquiatria, enquanto psiquiatra. Até a pandemia, eu tinha recebido... Todos os meus pacientes têm o meu telefone e estão livres para me acessarem quando necessário. Claro, não é para me acessar para pedir banalidade, vai acessar quando tiver necessidade. Nunca houve acessar a Cíntia por banalidade, nunca, até a pandemia. Na pandemia, começaram a me acessar. Doutor, eu preciso de receita. Sábado à noite. Isso é verdade, aconteceu. Mas deve ter tomado mais remédio do que deveria, né? Porque Não, ou não foram na consulta, entendeu? Não fui na consulta, me manda a receita. Doutora, eu preciso marcar consulta. O paciente sabe onde marca consulta. Tem um número diferente do meu. O meu é para emergência. Aluno de faculdade, domingo, 8 horas da manhã, professora, como vai ser a prova? Então, o WhatsApp virou uma coisa muito banalizada. Eu tenho o maior cuidado do mundo. Eu posso escrever, mas eu não disparo.
para acionar a minha secretária fora do horário de trabalho. Eu não aciono. Não está trabalhando. Ou eu mando para o WhatsApp da clínica, porque só fica lá. E ela só vai ver no horário de trabalho. Não é para trabalhar. Está em casa, é para descansar. Então, e o gestor que conseguir entender que é isso, não adianta espremer para tirar todo o caldo daquela fruta. Vai vir o gosto amargo. Tem que saber esperar, né? Tem que espremer até o ponto do sumo de bom sabor. Se você espremer, vai vir um gosto de casca. Mais do que deve. Então, o gestor que conseguir entender isso, que o ser humano ele é limitado, ele vai conseguir entregar até onde ele consegue. Se eu quiser que ele entregue mais, ou eu vou oferecer... Combina, né? Ou combina, ou você oferece treinamento, especialização, até para enriquecer o indivíduo e que ele possa... Você consegue identificar aquela pessoa que tem mais potencial, tal. E de repente não teve oportunidade para crescer esse potencial, então o gestor investe nessa pessoa, e eu acho super legal isso. Mas se você ficar querendo que... Né, e tem muitos gestores que são assim. Quando a gente fala os cargos de liderança, que pega aquele indivíduo mais perverso, que sacaneia toda uma equipe, todo mundo fica adoecido. Às vezes é difícil até da empresa identificar que aquele indivíduo é o problema, porque ele produz, né? Ele trabalha. O prazer do cara só está num lugar, no trabalho, para entregar bem para o superior e detonar os inferiores. Aí é o famoso workaholic, o cara que trabalha muito e quer que a equipe produza igual a ele. Exatamente. Se eu trabalho muito, minha equipe também tem que trabalhar muito. Exatamente. Eu também acho que essa questão de equilíbrio profissional, pessoal, sociedade, a gente acabou misturando realmente tudo. Sim. Foi o que você falou, e eu acho que talvez quando vai para um ambiente em casa, realmente precisa ter esse cuidado. Não, que em casa eu produzo mais, evidente. Acho que a gente tem que produzir igual, né? Por que você produz mais em casa do que no trabalho? Né? Exatamente. Eu acho que tem que realmente olhar para isso. Não, porque eu acordo, aí você falou, fico até 11 horas. Gente, mas ninguém te pediu para você ficar até 11 horas. Exatamente. Esse horário é das 8 às 6, das 8 às 6 tem que desempenhar. E eu acho que olhar realmente para essa questão do ambiente interno, né? Ele é muito importante. Cíntia, para a gente finalizar, eu queria saber quanto você está se ambientando com essa questão da inteligência artificial na psiquiatria. Ela tem impactado bastante? Eu acho que ela vai vir de uma maneira interessante, né? Com algoritmo para te levar para ser mais assertivo no diagnóstico, desde que você saiba ouvir bem a história do paciente e elencar dados que sejam positivos. Mas o que tem crescido muito, quando eu digo para você que eu faço pesquisa clínica de novos medicamentos, quando um patrocinador faz uma pesquisa clínica para um determinado medicamento, ele é para determinada patologia. E aí, no termo de consentimento livre e esclarecido, que toda pesquisa tem que ter, né, aprovado por um comitê de ética, está lá se o indivíduo autoriza ou não gravação de voz. Então, pela voz, também eu acho que vai trazer dados muito interessantes para a gente, por inteligência artificial. Eu acho que tem crescido nesse sentido. Um dia a gente já falou, e eu continuo repetindo, não vai substituir o médico de modo nenhum. Não vai substituir o humano. Do mesmo jeito que, por mais que a gente tenha as reuniões, que eu odeio, por sinal, as reuniões online, não vão substituir. Mas você ganha tempo com isso. Ganho. Ganho. Para quê? Tem que saber o que você vai fazer com o tempo que você ganha, né? Entendeu? Eu ganho tempo para quê? Tudo bem, em deslocamento, numa cidade insana como a nossa, show. Verdade. Mas pera. Se eu moro na Zona Oeste e trabalho no ABC, não dá. Ou eu tenho que otimizar isso. Vou ter que mudar, né? E as pessoas não pensam nisso. É como se eu moro aqui, eu tenho que mudar aqui e sofrer o trânsito. Sofrer no trânsito. Não. Eu posso melhorar a minha vida, né? Mas não existe. Então, eu acho ganhar tempo em quê? Acho que se for ganhar tempo para que eu termine o meu período de trabalho no tempo correto, show, perfeito. Mas ganhar tempo para fazer mais trabalho, não. Não tá certo. Legal. Cíntia, quero te agradecer. Saber se você tem algo mais para falar, um recado,
né? Onde as pessoas podem te achar, te procurar, né? Vamos fazer um jabazinho também, né? Porque você teve seu tempo disponível aqui. Que recado que você dá e onde as pessoas podem te achar? Bom, o meu recado final vai para todo mundo, que é cuide da sua saúde mental. Olhe para você e tenha uma crítica do tipo, tá tudo bem? Se não tá tudo bem, onde pega? Então esse é a minha mensagem final para vocês. Eu atendo na minha clínica, que é a Clínica Fácil, ele fica em São Bernardo do Campo. Todo mundo consegue acessar com facilidade, né? No Instagram, no Facebook. E claro, fico super disponível para me acessarem caso tenha alguma dúvida ou queira alguma orientação. Cíntia, muito obrigado. Obrigada a você. Obrigado pelo seu tempo. Eu acho um prazer. Nossa, as pessoas vão ouvir. Acho que as pessoas estão bastante pergunta aqui. Eu consegui tentar trazer um pouquinho do que o pessoal perguntou. Eu acho que as pessoas vão gostar do que ouviram. E obrigado. Que bom. E curta a gente lá no Instagram, no YouTube. Curte, compartilha, tá bom? Até a próxima. Obrigado.